Olá, meus amigos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal para mais uma aula de legislação de trânsito. Hoje eu trago uma questão importantíssima sobre motoristas profissionais, né? Que com certeza cairá na prova de vocês no próximo concurso público da CEMOB, quem vai fazer CEMOB de João Pessoa. Então vejam aí na tela nossa primeira questão. É o seguinte, é da Quadrix, sobre motoristas profissionais. A Quadrix é uma banca muito boa, que elabora questões muito inteligentes. Então vejam aí o que diz a questão. Considerando as disposições do Código de Trânsito Brasileiro a respeito da condução de veículos por motoristas profissionais, assinale a alternativa correta. Letra A. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 2 horas ininterruptas veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de transporte rodoviário de cargas. A alternativa está errada. E por que está errada, Jean? Porque não são 2 horas, são 5 horas e meia. Aí você pergunta, Jean, não, são 5 horas e meia para transporte de carga, porque se for para transporte de passageiros, são 4 horas. Nada disso. São 5 horas e meia, tanto para o transporte de carga, como também para o transporte de passageiro. Não, Jean. Eu acho que não está assim no CTB. Está assim. Vejam aí o que tem dizendo, cadê? No artigo 67C. Coloca aí na tela. 67C. É vedado ao motorista profissional dirigir por mais de 5 horas e meia, ininterruptas, veículos de transporte rodoviário coletivo de passageiros, e também ou de transporte rodoviário de cargas. Tanto um como o outro. Não, já aí tem de fato para os dois. Mas se você for no parágrafo primeiro e no parágrafo segundo, eles acabam distinguindo. Bem, o parágrafo primeiro diz: serão observados 30 minutos aqui, para descanso dentro de cada 6 horas, na condição de veículo de transporte rodoviário de carga, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção, desde que não ultrapassadas 5 horas e meia contínuas. Então tem que ter 5 horas e meia contínuas. No máximo, para o transporte de carga. Bem, para o transporte de carga é tranquilo. Só que tem o parágrafo 1º A, que diz: serão observados 30 minutos também para descanso a cada 4 horas, na condução de veículo rodoviário de passageiros, sendo facultado o seu fracionamento e do tempo de direção. Então, aí é onde está o problema. Para o transporte de carga, não há dúvida de que o limite máximo são de 5 horas e meia na condição de veículo automotor. Só que no transporte de passageiro há essa controvérsia, essa celeuma, se seriam 5 horas e meia ou se seriam 4 horas, mas é bem mais simples. É necessário que se aplique o chamado distinguish aqui, a interpretação ao lead case, ou seja, o estudo da causa. Como é que funciona isso? É o seguinte, para o transporte, coloca aí, para o transporte de carga, não há dúvida que são o limite de condução, vamos colocar aqui, condução. O limite de condução do veículo será de 5 horas e 30 minutos. Limite de condução. Isso para o transporte de carga. Já para o transporte de passageiros, claro, estamos falando de transporte rodoviário de passageiros, né? A condução será, no máximo, também de 5 horas e 30 minutos. Porém, em ambas as situações aqui, tanto para o transporte de carga, como também para o transporte de passageiros, existe a questão do descanso. E quando se trata de questão de descanso, aí é diferente. Para o transporte de carga, continua sendo 5 horas
e 30 minutos. Ele tem direito a quantos minutos de descanso? 30 minutos. Já para o transporte de passageiros, a situação é diferente. Aí já são 30 minutos a cada 4 horas de condução de veículo. Então é importante que você distinga a questão de descanso com o tempo de condução do veículo. O tempo de condução contínua é uma coisa, vale para ambos os veículos, tanto o transporte de carga como também transporte de passageiros. São 5 horas e meia. Já o tempo para adquirir 30 minutos de descanso é diferente. Carga são 5 horas e meia e transporte de passageiros 4 horas. Isso significa dizer, sabe o quê? Que quando eu dirijo um veículo de transporte de carga com 5 horas e meia, eu sou obrigado a parar, obrigatoriamente. Mas quando eu conduzo um veículo de transporte de passageiros com 4 horas, eu ganho 30 minutos de descanso, mas eu não sou obrigado a estacionar meu veículo para descanso. Eu tenho o direito de continuar a viagem, só sendo obrigado, teoricamente, a parar meu veículo somente depois de 1 hora e meia. Quando, somados a essas 4 horas, eu atingirei o limite máximo de 5 horas e meia na condição de veículo automotor. Então, cuidado com isso. Uma coisa é o tempo de condução ininterrupta. Outra é o tempo para adquirir 30 minutos de descanso. Portanto, essa letra aí está incorreta, claro, obviamente. Ela está incorreta. Porque não são 2 horas. Não são 2 horas aqui. São 5 horas e meia para ambos os veículos. Sobe já. Letra B. Entende-se como tempo de direção ou de condução todo e qualquer período de jornada de trabalho do motorista profissional. Todo e qualquer período de jornada de trabalho, nada disso. Por que nada disso? Que é o seguinte. Parágrafo 4º. Sai da frente. Entende-se como tempo de direção ou de condução apenas o período em que o condutor estiver efetivamente ao volante, em curso entre a origem e o destino. Portanto, letra B está incorreta. Letra B está incorreta. Não é todo e qualquer período. E letra C. Entende-se como início da viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, com ou sem carga, considerando-se como continuação as partidas nos dias subsequentes até o seu destino. Letra C é o gabarito da questão e bate com o parágrafo 5º, que diz o seguinte, ó. Entende-se como início da viagem a partida do veículo na ida ou no retorno, ou seja, se eu vou de João Pessoa a São Paulo, então o início da viagem é João Pessoa. O próximo início da viagem vai ser quando retornar, no retorno. Independentemente do veículo estar carregado ou não. Não importa o fato dele estar carregado ou não. Como diz aqui, com ou sem carga, considerando-se como sua continuação as partidas nos dias subsequentes até o seu destino. Portanto, letra C é o gabarito da questão. Vamos então à letra D. Diz: o tempo de direção será controlado exclusivamente. Esse exclusivamente questão de prova já é, né, um alerta, mediante formulário próprio que deverá ser preenchido mensalmente pelo motorista responsável de forma nenhuma. Pode ser também através de tacógrafo, como tem a previsão no próprio CTB. Cadê como diz aqui? Opa, aqui, o motorista profissional. Cadê, ó? Parágrafo 2º. O tempo de direção será controlado mediante registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo, ou por meio de anotação em diário de bordo, ou papeleta, ou ficha de trabalho externo, ou por meios eletrônicos instalados no veículo conforme norma regulamentada pelo CONTRAN. Portanto, quando a alternativa da questão diz que vai ser exclusivamente por meio de formulário próprio, a alternativa se torna o quê? Incorreta. E letra E, pessoal, a indisponibilidade de pontos de parada e de descanso na rota programada para a viagem ou o exaurimento das vagas de estacionamento neles disponíveis não constitui situação excepcional de inobservância justificada do tempo
de direção e de descanso pelos motoristas profissionais condutores de veículos ou pelas composições de transporte rodoviário de carga, errado. Por que errado essa letra E? Porque é o seguinte, é caso que justifica sim. E isso está aqui no parágrafo 8º, ó, que diz: regulamentação do CONTRAN definirá as situações excepcionais de inobservância justificada do tempo de direção e de descanso pelos motoristas profissionais condutores de veículos ou composições de transporte rodoviário de cargas justificadas por indisponibilidade dos pontos de parada e de descanso na rota programada para a viagem ou por exaurimento das vagas de estacionamento neles disponíveis. Ou seja, se eu sou motorista profissional, vou dirigindo um veículo, não há vaga nenhuma, mesmo chegando no limite máximo de direção, que são 5 horas e meia, ou seja, se eu vou dirigindo, eu alcanço as 5 horas e meia de direção do veículo e não tenho onde parar, então eu tenho o direito de continuar minha viagem até que chegue a um ponto de parada. E isso é justificável? Sim, certo? E a infração por inobservância dessas regras é infração, está lá no artigo 230, inciso 23 do CTB, que diz: conduzir o veículo em desacordo com as condições estabelecidas no artigo 67C, relativamente à permanência do condutor ao volante e aos intervalos para descanso, quando se tratar de veículo de transporte de carga ou coletivo de passageiros. A infração, pessoal, é de natureza média, com a penalidade de multa e retenção do veículo para cumprimento do descanso previsto na própria lei. Então, fechamos aqui mais uma questão, ótima questão, para tratarmos desse tema importantíssimo que é motoristas profissionais rodoviários, de carga e também de passageiros. Então, até a próxima aula com mais uma questão de legislação de trânsito. Um abraço a todos, até a próxima.